Oi meninas, então a gente vai dar início à nossa última aula. Eu vou dividir em 2 videoaulas pelo menos, para ficar mais didático também, mas já vou avisando que essa aula não é curta, tá? Ela tende a ser bem longa. O tema da aula de hoje não é um tema legal, não é um tema feliz, mas é um tema importante, tá? Então a gente vai falar e eu vou ter cuidado de falar com clareza, com pausas, para que todo mundo consiga assimilar. Entendo também que pela idade de vocês ainda vão ter contato com esse assunto muitas outras vezes, não só por vocês serem judios, mas porque também esse assunto é dado na escola. Então, e no momento certo, assim, mais apropriado para a idade de vocês no futuro. Mas, sabendo que vocês são judias e que vocês já vão ter contato com essa data esse ano e vocês já vão tentar entender o que significa aquilo e tudo mais, então eu tenho a obrigação de explicar para vocês, óbvio, com a linguagem adequada para a idade de vocês, com aquilo que é razoável, né, que vocês assimilem e entendam, tá? Então eu vou dar essa aula porque é uma aula bem importante de dar. Então, o tema dessa aula é Yom HaShoah. Yom significa dia em hebraico, HaShoah é o dia da tragédia, digamos assim, o dia da destruição, é o dia do Holocausto, tá? Shoah a gente usa aqui como sinônimo do Holocausto, que foi realmente uma tragédia que aconteceu com o nosso povo, tá? Então eu já começo com essa frase para vocês entenderem um pouquinho do impacto que tem essa data. Dos 9 milhões de judeus que residiam na Europa antes do Holocausto, cerca de 2/3 foram mortos. Mais de 1 milhão de crianças, 2 milhões de mulheres e 3 milhões de homens judeus morreram durante o período. Fazendo uma conta rápida, isso dá mais ou menos 6 milhões de judeus, tá? Então, vocês já entendem aí o peso dessa data. Então, vamos falar do início de tudo, ok? Quando isso aconteceu? 1933, a gente começa ali falando de Alemanha, então era pós-guerra, tá? Primeira Guerra Mundial, ela acabou e o que se sucedeu foi que a Alemanha, que tinha iniciado a Primeira Guerra, ela foi tomada por uma série de punições, digamos assim. Eram punições, mas é que tem uma palavra melhor para isso. Pelos outros países por ter iniciado uma guerra, porque uma guerra nunca é uma coisa simples, sempre traz prejuízos para todas as partes. Mesmo aqueles que não participam diretamente da guerra sofrem com ela. Então, como punição, a Alemanha recebeu vários castigos, várias coisas, foi dividida ao meio, teve uma série de coisas que aconteceram. Perdão, não foi dividida ao meio, foi dividida entre várias partes, na verdade. Teve várias coisas que aconteceram e nesse momento a Alemanha se enfraquece muito. Ela tá sem dinheiro porque gastou tudo na guerra, tá cheia de punição, tá cheia de coisa impedindo que ela cresça. E quem tá sofrendo com isso, principalmente, é o povo alemão. Porque, como eu disse, a guerra nunca traz benefício para ninguém. Então, o governo alemão teve essa coisa de iniciar a Primeira Guerra Mundial, que na época ainda se chamava de a Grande Guerra, porque quando a gente começa a Primeira Guerra, a gente nunca espera que vai ter uma segunda. Então era para ser a primeira e última, então era a Grande Guerra, né? E aí, depois da Grande Guerra, a população alemã estava sofrendo, tinha muitos problemas, passando fome, dinheiro e tudo mais. E aí surgiu um cara
que o nome dele é Adolf Hitler. Eu não coloquei nenhuma foto dele, porque não acho que acrescente em nada a gente olhar pro rosto deste cidadão. Coloquei só uma representação gráfica dele ali, que é o penteado e o bigode, que eram característicos dele. O Adolf Hitler, ele era um austríaco, mas os pais dele eram alemães, alguma coisa assim. Ele serviu o exército alemão quando jovem, e ele foi ganhando muita notoriedade ali na sociedade alemã. Ele era um cara importante na política alemã. E aí, em 1933, o Partido Nazista ganhou as eleições da Alemanha. O Partido Nazista era o partido dele, do Hitler. E o Hitler tinha uma série de pensamentos muito complicados, assim, problemáticos para dizer o mínimo, né? E ele tinha um desses pensamentos, que ele tinha uma antipatia enorme por judeus, por uma série de problemas pessoais dele. Tem várias histórias que contam do porquê que ele teria essa antipatia com os judeus, porque ele não gostava de judeu. Mas o fato é que a motivação não importa. O que de fato fazia ele odiar judeus, o fato é que ele odiava. E esse momento da Alemanha ali no pós-guerra, mal, pessoas passando fome, um monte de coisa acontecendo, foi o momento que ele achou propício, ideal, para começar a apontar um culpado para tudo aquilo. Porque ele não ia dizer, o culpado fomos nós mesmos, né? Tipo, o governo alemão. Óbvio que não. Ele apontou o culpado para os judeus. Então, os judeus eram os culpados de tudo aquilo de ruim que estava acontecendo na Alemanha. Aí vocês vão me dizer, mas Beck, o que tem a ver os judeus com o que estava acontecendo na Alemanha? Pois é, vamos falar sobre isso adiante. Em 1935, eu acho, não vou lembrar agora exatamente o ano, as leis de Nuremberg foram instituídas na Alemanha. E as leis de Nuremberg traziam uma série de problemas e proibições e coisas relacionadas aos judeus. Então, aqui eu peguei esse trecho de um site que eu achei muito bom, inclusive aproveito para indicar esse site, que é a Enciclopédia do Holocausto, que fala bem, tem várias abas e coisas inteiras sobre cada tópico do Holocausto. Tem muita coisa lá, achei bem bacana. Mas enfim, as leis de Nuremberg definiam como judeu qualquer pessoa que tivesse 3 ou 4 avós judeus, mesmo que esta pessoa não se auto-identificasse como tal e não participasse da vida cultural e religiosa judaica. Muitos alemães que nunca haviam praticado o judaísmo ou que não o praticavam há anos viram-se subitamente prisioneiros da rede de terror nazista. Mesmo as pessoas cujos avós judeus houvessem se convertido ao cristianismo e que também fossem cristãs eram consideradas judias. Então, não bastava ser judeu, eu sou judeu praticante do judaísmo. Não, era a sua árvore genealógica. Você tem 3, 4 avós judeus, não interessa que você não pratica o judaísmo, você é judeu, tá? Mas o meu avô se converteu ao cristianismo. Não interessa, judeu. Então, essa era a definição de judeu. E aí a gente vai vendo mais coisa. A partir das leis de Nuremberg, inúmeras proibições começaram a ser impostas a nós judeus. Então, passou a haver um limite de alunos judeus nas escolas e nas universidades. Então, digamos, numa sala de aula tem 20 alunos, só 2 podem ser judeus. Eu tô dizendo um número aleatório, mas era meio que isso, tá? Judeus começaram a ser boicotados em seus negócios e demitidos dos seus empregos. Isso significa o quê? Faziam cartazes mesmo, iam pra rua, o pessoal começava a dizer assim,
Judeu não presta para ser advogado, para ser médico, para ser pintor, para ser nada. Então, tipo, as empresas e as fábricas, enfim, todos os lugares começaram a demitir os seus empregados que eram judeus. E aqueles que tinham, sei lá, uma lojinha própria, um negócio próprio, também eram boicotados. Ah, não vou mais comprar ali do judeu, entendeu? Era meio assim o negócio, meio pesado. Foi instituído um toque de recolher, então os judeus tinham um horário em que poderiam sair nas ruas. Então, o judeu só poderia sair na rua, não lembro agora qual que era o toque de recolher, gente, mas era algo como se fosse assim, de 6 da manhã até 6 da tarde, entendeu? Antes disso ou depois disso, o judeu não pode estar na rua. Judeus só poderiam sair na rua com uma estrela de Davi amarela, escrita a palavra judeu no idioma do país, costurada na roupa. E crianças a partir de 6 anos já eram obrigadas a fazer isso. Então, era uma estrela, tem foto de tudo, tá? Então, vou mostrar tudo pra vocês com calma. Mas, era uma estrela de Davi amarela, e aí no meio dela era uma estrela de Davi de pano amarela, e aí no meio dela tinha escrito Jude, que é judeu em alemão, ou se não fosse na Alemanha, porque primeiro começou na Alemanha, mas depois a Alemanha começou a pegar, começou a invadir outros países ali próximos, e aí essas leis passavam a valer nesses países também. Então, tipo, se fosse na Polônia, era em polonês e tarará, assim ia, sabe? Então, tipo, dependia do idioma do país que tava lá essa lei valendo. Judeus não podiam mais casar-se com arianos, que eram os ditos raça pura alemã. Esse é um ponto. O Hitler tinha na cabeça dele de que existia uma raça superior de seres humanos, que eram os arianos. E que esses seres humanos, eles eram fisicamente e mentalmente também superiores às outras raças de seres humanos. E que essa raça deveria prevalecer, porque se ela se misturasse com os outros, etc., ela ia acabar sendo extinta. Quem eram os arianos, fisicamente falando? Gente branca, loura, do olho azul. Basicamente era isso. Com algumas outras definições e características, que era tudo muito bem descrito lá pelo Partido Nazista, mas quem não tivesse nisso, corta fora. Então, judeus não podiam mais se casar com essas pessoas puras e perfeitas, e assim como elas também não podiam se relacionar. Aqueles que se relacionavam com os judeus sofriam humilhações públicas, tinha que andar com cartaz dizendo eu sou, tipo, a vergonha da espécie, algo assim, entendeu? E por exemplo, quem que também estava incluído nos grupos que os nazistas não gostavam, porque obviamente o negócio começou sendo muito com os judeus, assim, pesado, direto, mas logo em seguida já foram sendo adicionados outros grupos. Então, os grupos de ciganos da etnia romani, tinha também qualquer pessoa com deficiência física ou mental, homossexuais, negros, comunistas e sociais-democratas, testemunhas de Jeová. Enfim, a lista se estende, galera. Qualquer pessoa que não tivesse, naquela caixinha ali do branco, louro, do olho azul, perfeito, maravilhoso, não era ariano, não era raça pura, não queremos aqui. Spoiler, nem o Hitler se encaixava na descrição de ariano. Mas aí, ironias, né? Só Deus sabe o que se passava na cabeça daquela criatura. Homens e mulheres judeus que tivessem o primeiro nome de origem não judaica. Então, por exemplo, o que é um nome judaico que a gente pensa? Sara, Rebeca, Leia, Raquel, esses nomes. Aí, digamos, você fosse uma Adriana. Exemplos, tá? Você ia ter que adicionar Sara no seu nome, porque você não podia passar despercebida. Todo mundo tinha que saber aquela é a Sara Adriana, tipo assim, pra saber de longe que tu é judeu. Os homens adicionavam Israel e etc.
todos os judeus foram obrigados a carregar cartões de identificação que identificavam sua herança judaica. E em 1938, todos os passaportes judeus foram marcados com a letra J, de judeu. Judeus passaram a ser perseguidos, inclusive baseado nas características físicas, principalmente o nariz. Óbvio que tinham características físicas, porque é o que eu tô falando, se não se encaixava no que o cara tava dizendo lá, branco, louro, do olho azul, perfeitinho, não sei o que, já não era. Mas começaram a ser disseminados cartazes e charges e coisas assim, mostrando assim, isso daqui é a característica de um judeu, especificamente essa característica aqui é de judeu. E a coisa que mais popularizou assim foi o nariz, nosso queridíssimo nariz. Esse nariz maiorzinho, com a pontinha, normalmente a pontinha do nosso nariz ela é mais abaixadinha, é um nariz mais pontudo normalmente. Aí você vai me dizer, Beck, meu nariz não tem nada a ver e eu sou judia. Eu sei, mas foi vendido como essa sendo uma característica judaica. E mesmo aqueles que não eram judeus, mas tinham esse nariz, também eram vistos, aquele ali é judeu. Entendeu? Então, tipo, chegou um momento que já estavam perseguindo qualquer um que tivesse aquelas características de judeu. No começo não era tanto, mas depois foi ficando mais, assim. Vou mostrar alguns exemplos disso pra vocês. Então aqui, ó. Aqui as crianças, não sei se dá pra ver aqui porque tá em preto e branco, mas tá aqui a estrela de Davi costurada na roupa, tá? Tinha que sair na rua, era obrigatório. Aqui o passaporte de uma moça com a letra J de judia. E aqui uma das charges mostrando o perigo do judeu. Esse daqui era o cara que era descrito como sendo judeu. Olha que criatura horrenda. Era sempre assim, sabe? Era desenhado e era sempre colocado, eu não sei alemão, mas tipo, eu sei que estavam escrito coisas assim, Jude é judeu em alemão, né? Então, colocavam sempre assim, tipo, olha, esta criatura horrenda é o judeu, é um monstro. Tinham charges que colocavam a gente como um monstro mesmo. Tinham charges que comparavam a gente a vermes, a ratos, enfim, inúmeras coisas. Nunca eram boas. E aí a gente tem, de fato, o começo da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha também iniciando mais uma guerra mundial. E aí, de um lado, a gente tem os aliados, que é composto pelos Estados Unidos, o Reino Unido, União Soviética e China. Os Estados Unidos, eu confesso, ele não entrou logo de cara, assim, na Segunda Guerra. Ele demorou um pouquinho, mas ele entrou. Entrou mais rápido do que ele entrou na primeira. E aí, no eixo, fazia parte ali Alemanha, Itália e Japão. Aqui, ó, mais de pertinho a estrela amarela, escrito Jude, era costurado na roupa. Aqui, crianças, principalmente, acho que tem... não, são principalmente crianças. Com as roupas que eram usadas nos campos de concentração, vamos já falar disso. Aqui a gente tem soldados nazistas com um símbolo nazista, que é a suástica. Esse símbolozinho horroroso. Aqui a porta de entrada, o portão de entrada de um dos principais campos de concentração nazista, que foi Auschwitz. Vou falar disso também daqui a pouco. E aqui o diário de Anne Frank. E eu vou falar dela um pouquinho depois. Acho que eu não coloquei nenhum slide só pra ela, mas eu vou falar dela, porque é super importante. E eu tenho aqui o diário de Anne Frank, exatamente esse daí. Esse daqui é a edição especial, limitada, que ele vem com essa capa que é pra simular a capa original do diário dela, sendo que, tipo, o meu aqui é tipo um plástico e o dela era, tipo, em tecido. Isso aqui era um diário com a capa de tecido, tinha uma fechadura aqui que fechava com chave e tal. Aqui é só simulando. Aqui é uma fotinho dela e escrito Diário de Anne Frank. Eu gosto muito dessa edição do diário dela. Completinho, assim. Recomendo vocês a lerem. Talvez não agora, porque acho que
Talvez tenha coisas que vocês não entendam ainda a profundidade, mas com certeza leiam um dia, tá? Muito importante. Depois eu falo, tem um outro livro aqui também relacionado a esse tema, mas depois eu falo. Então, a Segunda Guerra Mundial começou no dia 1º de setembro de 1939 e foi até o dia 2 de setembro de 1945. Eu sei que até agora isso tá parecendo só uma aula de história, né? Meio chato e tal, mas é importante, tá? Tem a ver com o dia que a gente vai falar. Então, os campos de concentração que eu falei pra vocês, né? Eram os locais para onde os judeus e outros grupos perseguidos pelo regime nazista, todos aqueles que eu falei lá, eram levados. Alguns campos vinham com essa promessa de ser uma oportunidade de trabalho. Então, eles vendiam aquele negócio, você perdeu o emprego, né? Que eles mesmos tinham feito os caras perder emprego, né? Mas aí, você perdeu o emprego? Olha essa oportunidade imperdível de emprego. Bora lá. Tudo pago. Só levar suas coisas e vai. Aí, chegava lá e não era bem assim. Outros apenas um destino desconhecido ao fim da linha do trem. Às vezes as pessoas eram pegas de madrugada pelos soldados nazistas, sumiam, às vezes famílias inteiras desapareciam e ninguém sabia para onde foi. Quando chegava era lá no campo de concentração. Havia os campos de trabalho, os campos de passagem, digamos assim, e os campos de extermínio. O mais conhecido e talvez o mais cruel foi Auschwitz-Birkenau, na Polônia. Um complexo com mais de 40 campos dentro dele e onde faleceram cerca de 90% dos judeus que morreram no Holocausto. Então, assim, Auschwitz é de longe o principal campo de concentração e a gente vai falar mais um pouquinho disso. Então, aqui a gente tem a entrada. Gente, peraí, faltou eu sabia que eu esqueci. Não vou ajeitar agora. Eu vou ajeitar quando eu terminar a aula, pra quando mostrar o slide pra vocês terem o slide certo. Eu sabia que eu ia esquecer. Eu botei as frases aqui pra depois eu só editar e, enfim, acabei esquecendo. Vamos lá. Aqui a gente tem a entrada. Eu dei um zoom naquela entrada lá do portão de Auschwitz. Vocês estão vendo que tá escrito, Arbeit macht frei. Eu tô lendo com a pronúncia que eu acho que é. O trabalho liberta. Essa é a tradução dessa frase. Era a frase escrita nos portões de entrada de Auschwitz. Por quê? Porque era para justamente vender essa ideia de, olha, essa aqui é a sua oportunidade de emprego, entendeu? Imperdível e tal. Aqui eram mais pessoas indo para os campos de concentração. Vocês estão vendo, todas elas estão com a estrela costurada na roupa, crianças, tudo mais, chegando, pessoas idosas. Isso aqui são as alianças das vítimas do Holocausto. Vamos lá falar disso também, mais um pouquinho. Então, bora lá. Nas entradas dos campos, os prisioneiros eram obrigados a deixar seus pertences, por isso as alianças. Então, tirava tudo. Tira aliança, tira relógio, carteira, bolsa. A maioria deles chegava com uma malinha, porque como estavam dizendo, oportunidade de emprego, então as pessoas levavam seus pertences, né? Achando que estavam indo para um lugar para trabalhar. Então, levavam uma malinha com roupa, com coisas e tal. E diziam, não, deixa aqui que no final a gente entrega para vocês. Aí deixavam todas as suas coisas lá, sapato, tudo. Aí eles recebiam uma muda de roupa, que era tipo um pijama, listrado em branco e azul. E eles eram obrigados a usar essas roupas e raspar seus cabelos. Então todo mundo ficava com o cabelo raspado, homem, mulher, idoso, todo mundo. Cabelo raspado. E aí depois disso passava, via a identificação e tal, e todo mundo ganhava uma tatuagem bem aqui no antebraço com numeração, e esses números passavam a ser a identificação dessa pessoa. Os idosos normalmente eram levados já direto para os campos de extermínio, porque eles não serviam mais para o trabalho, eles não iam ter força, saúde, nada, então não servia para nada, mata logo. O mesmo com crianças muito pequenas e jovens doentes. Então, qualquer pessoa que eles olhassem assim, esse daqui tá doentinho, vai dar certo, mata. E crianças muito pequenas também não iam ajudar em nada, né? Então, também é a mesma coisa. Adultos jovens e aqueles que ainda tivessem alguma saúde eram normalmente submetidos a trabalhos pesados em condições desumanas, com o mínimo de água e alimento, dormindo em condições nem um pouco higiênicas, sujeitos a todo tipo de doenças e torturas. A maioria era separada de seus familiares.
Então tinha gente que não ficava nem no mesmo campo de concentração. Chegava lá a família inteira e cada um, não, esse daqui fica aqui, esse daqui vai pro outro, esse daqui vai pra não sei quem. E ia fazendo. Esse daqui já vai direto pra morrer. E era isso. Por que fazia isso aqui? De tirar a roupa, deixar os pertences, trocar de roupa, todo mundo ficava com a roupinha igual, com o cabelo raspado, com tatuagem no braço. Isso daqui, e junto com aquelas outras proibições antes da guerra, que eu falei antes, perder emprego, não sei o que, tarará, tudo isso era uma série de torturas e formas de humilhação e desumanização do judeu de uma forma muito fria e calculada. Nada disso era aleatório, sabe? Uma coisa que a gente tem que ter em mente quando se fala de holocausto é nada era por acaso. Tudo era muito bem pensado e calculado friamente. Cada coisinha que os nazistas faziam nosso povo passar eram milimetricamente calculados para nos causar dor de alguma forma, seja ela física ou emocional. Era humilhação, a humilhação de você... todo mundo sabe que uma das proibições que a gente tem na Torá é de não marcar o próprio corpo. Não interessa, você não quer marcar seu próprio corpo, não interessa, você vai marcar, vai ser o seu número. E o número não era só a questão da tatuagem, era a questão também de perder a identidade daquela pessoa. Era tratar os judeus como menos do que humanos, porque era isso que a gente era considerado. Não era nem animal, era nada, era verme. Por isso que eu falei que tinham charges que comparava a gente a verme. Era lixo mesmo, porque o que você faz com gado numa fazenda? Normalmente alguns têm nome, a maioria tem número de identificação. Por quê? Porque aqueles animais não é para você se apegar, é para você criar com alguma finalidade, normalmente para o abate. Então não tem por que ter nome. Nome a gente dá para quem a gente se importa, para quem a gente quer o bem, né? Gosta e tudo. Número é só uma forma de identificação. Esse daqui é o 1, 2, 3, só para identificar e trazer essa característica de animal, de menos que humano, entendeu? Tirar toda a identidade e individualidade daquelas pessoas. Então, essa era uma forma, botar esses números. Então, a pessoa não era mais conhecida por Sara, Rebeca, não sei quem. Era o número X ali, que era tatuado no antebraço. A roupa também, todo mundo igual. A minha roupa é uma coisa que me traz individualidade, é uma coisa que você olha e você sabe, é a Rebeca. Por quê? Porque é o meu jeito de vestir, assim como cada uma de vocês tem o seu jeito de vestir, e isso é característico de cada uma. Quando você você coloca todo mundo junto na mesma roupa, você tá tirando a individualidade dessas pessoas. Deixar os seus pertences já era realmente porque eles não faziam a menor questão de deixar a gente com alguma coisa de apego da gente. Era tirar tudo que a gente tinha mesmo e dar mentira ainda, de dizer, não, depois a gente entrega, nunca mais via, sabe? Então, todas essas coisas, humilhações milimetricamente calculadas. Milimetricamente. Nada era por acaso. Então, aqui a gente tem, esse rapazinho, essa era a roupa, azul e branca. Esse daqui ele não era judeu, aqui tá escrito eu acho que ele era polonês, mas esse triângulo vermelho significa outra coisa, eu só não lembro agora o que é. Ele não usava a estrela amarela porque ele não era judeu, mas ele usava esse triângulo vermelho na roupa. Ele era tipo algo preso político, algo assim, entendeu? Tipo, devia ser ou comunista ou social-democrata, alguém que ia de encontro às ideias do partido nazista, entendeu? A política dele era contrária. Aí, aqui a tatuagem, isso aqui é de uma pessoa idosa já, sobrevivente do Holocausto, também para vocês verem, né, os números tatuados. Aqui são pertences que foram entregues um tempo desse ao Museu do Holocausto de pessoas que passaram pelos campos. Então, eles ficavam com tudo, absolutamente tudo. Isso aqui é um trem, tudo isso aqui é um trem, chegando em Auschwitz. Olha a quantidade de gente. Tudo aqui é judeu, achando que tá indo para algum canto trabalhar e, na verdade, não é bem assim. E aí a gente tem o fim da guerra. Eu
quis entrar muito em detalhes com relação às torturas que aconteciam, com os tipos de mortes que aconteciam, porque isso eu acho muito pesado para a idade de vocês. O que vocês têm que entender é, aconteciam essas mortes, elas não eram nada legais, não tinha o mínimo de misericórdia, tá? De novo, cada coisa era milimetricamente calculada para nos causar humilhação, dor, tinha tortura, tinha de todo tipo de coisa. Então, assim, não vou entrar em detalhes nesse tipo de coisa agora. Tenho certeza que vocês vão ter contato com esse tipo de informação mais na frente. Peço que vocês não vão atrás agora de querer saber. Ah, a Beck não falou, mas eu vou jogar no Google e vou descobrir. Eu já tive a idade de vocês. E assim, a gente tem idade pra cada coisa, a gente tem idade pra tudo, tá? E 10 a 12 anos, que é a faixa etária de vocês, não é a idade pra ficar sabendo dessas coisas com detalhe. Vocês têm que saber que aconteceu. Por isso que eu dou essa aula, tá? Vocês têm que saber que aconteceu, vocês têm que saber que foi horrível, vocês têm que ter noção das coisas que aconteceram. Mas vocês não precisam saber dos detalhes ainda, não de todos, tá? Já acho que eu falo bastante coisa. Tem imagens muito piores, eu sugiro vocês a não procurarem, tá? E tô falando aqui com sinceridade, não é porque eu tô falando, não, vou falar aqui pra despertar aquela curiosidade, elas irem lá procurar. É de verdade, de coração, pra vocês não procurarem, tá? Porque eu acho que se eu aviso, mesmo que crie a curiosidade em vocês, eu espero que vocês me ouvindo falar, porque eu tô aqui falando com sinceridade e eu acho que vocês têm já algum tipo de confiança em mim. Então, pra vocês de fato não fazerem, tá? Porque às vezes, se eu não falo, pode ficar subentendido, tipo, será que ela não quer que a gente vá atrás? Será que não é pra eu ler mais um pouquinho? Calma, tá? Se quiser ler mais alguma coisa a respeito do Holocausto, pergunta pra mãe, pergunta pro pai, pede ajuda, diz, olha mãe, a minha professora achou esse site, que foi aquele que eu falei, Enciclopédia do Holocausto, tem vários outros. Eu queria saber um pouquinho mais do Holocausto, mas tem como tu me contar as coisas assim, ver alguma coisa aqui nesse site que tu acha que não seja muito impactante, assim, que seja correspondente com a minha idade e tal, pra não correr o risco de vocês verem o que não deve, porque tem muita coisa muito pesada, gente, muito pesada de verdade sobre esse assunto. Então, por favor, se puderem não ir atrás, eu agradeço, tá? Não tô dizendo que a minha aula é a melhor coisa do planeta Terra e vocês não devem procurar outras fontes, mas eu quero apenas dizer que quando forem procurar, tem um adulto do lado para procurar com vocês, procurar por vocês, se possível, de, sei lá, a própria mãe, o pai, o responsável, ir lá procurar por vocês e dizer assim, não, tá aqui, eu vou procurar pra você e o que eu achar que deve pra você ver, eu vou te mostrar, sabe? Porque é mais seguro. Vai ter um momento, lá pelo 9º ano, se eu não me engano, se não mudou a grade, vocês vão ter um contato já mais aprofundado com esse tema. No ensino médio vai ter de novo. E na sinagoga o que não falta é assunto sobre isso. Então, fiquem tranquilos. Eu tenho muito assunto sobre isso aqui. Quando tiverem mais velhas, quiser sentar comigo para conversar sobre esse assunto, sou todo ouvidos, tenho muita coisa para falar. Inclusive sobre a Anne Frank, eu participei quando eu estava no 9º ano. Eu tinha 14 para 15 anos. Eu participei de uma exposição que teve no Manauara Shopping. 2013, né? Já vai fazer 10 anos. Sobre a Anne Frank. Então, foi muito legal. Foi uma coisa que foi em parceria com a Bemol e tudo mais, a comunidade judaica daqui de Manaus, o nosso comitê. É uma exposição que passa em várias cidades e passou aqui em Manaus. A gente recebeu os jovens, né, da época, assim, da minha idade, a gente recebeu toda uma aula sobre como seria para passar a exposição. A gente ganhou aula mais aprofundada sobre a Anne Frank mesmo, sobre o Holocausto também, tudo que envolvia, e a gente era os monitores. Então, tipo, tinha uns banners, assim, no Manauara, logo naquela entrada dele, e a gente
explicava para as pessoas que iam passando, a gente perguntava, oi, você quer saber mais e tal, e a pessoa ouvia, e às vezes a gente conseguia, às vezes a pessoa não via tudo, mas via uma parte, e era muito legal fazer as outras pessoas entenderem, porque a gente que é judeu, a gente entende o peso do Holocausto, mas tem muita gente que não faz ideia, sabe? Então é o nosso dever também, depois, óbvio, agora vocês, de novo, vocês ainda estão começando a entender esse assunto e tudo mais, ainda não é o momento, mas daqui a um tempinho, que não é tão longe, vocês já vão começar a ter também essa responsabilidade de passar para as pessoas um pouco sobre o que aconteceu no Holocausto, a importância dele, tá? De não esquecer, de não deixar isso se repetir, nem com a gente, nem com outros povos, sabe? Então, é um assunto importante, é um assunto sério, é um assunto triste, mas é importante e essencial que a gente fale e saiba dele, tá? Então, quis dar toda essa coisa ali pra vocês entenderem um pouquinho mais com relação a esse tema, tá? E pra vocês realmente não tomarem decisões precipitadas de sair procurando o que não deve. E isso vale pra qualquer coisa, gente. Quando eu dou as aulas aqui, essa é a principal, tá? De ter coisas que vocês não vão querer ver e tudo mais. Mas assim, tudo na vida tem tempo pra fazer. Mesmo que vocês me digam, ai, Beck, mas eu já assisto filme de terror muito mais pesado que isso. Mas vamos maneirar nessas coisas. Eu sei mesmo que você diga, mas eu gosto, eu não fico assustada, não sei o quê. Mas tudo tem tempo, bora com calma. Vocês vão ter a vida inteira pra fazer esse tipo de coisa, pra ver coisa assustadora, pra ver coisa triste, pra ver coisa ruim. Vocês vão ter tempo. Agora, sejam crianças. Mesmo que vocês digam, mas eu já sou pré-adolescente, eu já sou adolescente. Tá bom, mas mesmo assim, sabe? Aproveita esse momento da vida de vocês. Sejam crianças enquanto vocês podem. Comecem a entender a seriedade da vida, obviamente, que é isso que a gente tá fazendo nessa turma, mas com cautela, com calma, sem querer atropelar passos, sem querer, sabe, correr mais do que pode. Então, é o meu recadinho pra vocês, tá bom? Eu sei que eu tô estendendo a aula, já era pra ter acabado, mas vocês sabem que eu gosto de falar, mesmo que a gente não esteja aqui no ao vivo, mas eu sinto que eu tenho que falar essas coisas aqui, tá bom? Então, bora só terminar aqui. Então, a guerra acabou, 1945, o grupo dos aliados venceu, que era lá o Reino Unido, né, União Soviética, Estados Unidos e China. E as tropas americanas entraram nos campos para liberar os sobreviventes. Ao todo, 6 milhões de judeus morreram no Holocausto. Homens, mulheres, crianças, idosos, de toda idade. Além disso, 250 mil pessoas com deficiência, 250 mil ciganos, homossexuais, negros, comunistas, esses daí dificilmente são contabilizados fielmente, porque é muita gente, até porque tem judeu homossexual, tem cigano que é comunista, então, tipo, essas coisas vão se coisando ali, esqueci a palavra, mas enfim. Então, acaba que fica meio difícil de contabilizar. Mas ao todo estima-se que tenham morrido cerca de 60 milhões de civis e mais 20 milhões de militares. Então, 80 milhões de mortos aí só por causa da guerra, tá? Não foi todo mundo em campos de concentração, mas é aquilo. A guerra traz fome, traz uma série de coisas, pobreza e tudo. Então tem gente que não morre da guerra em si, no campo de batalha ou no campo de concentração, mas morre de fome, mas morre de doença devido à falta de remédio, porque na guerra também falta remédio, falta tudo. Então, tudo isso aí decorrente da guerra, tá? 80 milhões de pessoas, então foi uma perda pesada, assim, pra humanidade. E isso tem gente que já joga pra cima, tem gente que alguns historiadores já estimam que seja para perto dos 100 milhões, sabe? Porque tem muita gente que ficou não contabilizada, tem muitos números que a gente vai descobrindo depois, tem muita documentação que se perdeu, enfim. Então, mas aí, ó, pelo menos 80 milhões de pessoas morreram por causa da Segunda Guerra Mundial. Aqui, ó. Então,
de novo, só para lembrar aquela frase que eu coloquei no início, dos 9 milhões de judeus que residiam na Europa antes do Holocausto, cerca de 2/3 foram mortos. Mais de 1 milhão de crianças, 2 milhões de mulheres e 3 milhões de homens judeus morreram durante o período. E terminar essa aula dizendo a frase que a gente fala todo ano em Yom HaShoah. Explicar, né? Yom HaShoah é o dia que a gente lembra do Holocausto, tá? O Holocausto não foi um dia, foi todo esse tempo de coisas horrorosas que aconteceram com o nosso povo, nesse contexto aí de Segunda Guerra. Mas a gente tem um dia para lembrar. Sirene toca em Israel e tudo mais, a gente faz um minuto de silêncio, e a gente lembra ao redor do mundo, porque é essa frase: não esquecer para não deixar que se repita, nunca, com ninguém, nem com a gente, nem com ninguém. Porque se a gente esquece, porque às vezes a gente pensa, mas é uma coisa tão triste, uma coisa tão ruim da nossa história, por que eu vou ficar querendo lembrar todo ano? Para isso, pra gente lembrar. Porque às vezes a gente vai esquecendo, às vezes a gente lembra, não é que a gente esquece, a gente lembra, tá, o Holocausto, horrível, tá, e segue a vida. Mas quando para um dia pra gente pensar, lembrar mesmo das coisas que aconteceram e tudo, é diferente. A gente fica, não, cara, isso não pode acontecer de novo. A gente tem que estar com os olhos sempre abertos, porque a qualquer momento pode ter um maluco, entendeu, querendo incorporar o Hitler ali, e sabe, se invocar com a nossa cara, se invocar com a cara de algum outro grupo minoritário, até porque, como vocês viram, não foram só os judeus. E normalmente esses grupos sempre são os primeiros a ser atacados. Então, judeu, negro, homossexual, pessoa com deficiência, tarará, sabe? Então, tipo, imigrante, agora tá tendo uma moda de atacar todo e qualquer muçulmano, como se todo mundo fosse terrorista. Então, tipo assim, sempre rola, sabe? E esses grupos são sempre os primeiros a sofrer nessas situações. Então é por isso que a gente tem que estar com os olhos sempre abertos. E aí vocês me dizem, pô, Beck, mas todo alemão pensava do jeito que o Hitler pensava? Óbvio que não. Tinham pessoas que eram contra, entendeu? Tinham pessoas que, tipo, tentavam esconder. Inclusive tem várias histórias disso, de pessoas que esconderam seus vizinhos, seus amigos, pessoas que eles gostavam, para não serem capturados pelo partido nazista. Inclusive a história da Anne Frank tem a ver com isso. Ela e a família dela foram escondidos por pessoas que gostavam deles. Eles conseguiram ficar 2 anos no esconderijo, mas infelizmente foram pegos e levados para um campo de concentração. Isso não é spoiler, tá? Faz parte da história mesmo. Então, óbvio que havia essas pessoas, mas tinha também aquelas pessoas que concordavam com os nazistas e tudo mais, e tinha aquelas pessoas que diziam, não, eu não vou me meter, entendeu? Até porque se eu me meter, pode sobrar pro meu e tudo mais. Então é aquela história que eu sempre falo pra vocês. Às vezes a gente não concorda com o que tá sendo feito, a gente acha errado, mas a gente deixa acontecer, a gente não faz nada pra impedir. E aí, qual que é a minha parcela de culpa nisso? Sabe? A gente sempre tem que parar pra pensar. Porque a gente tem uma parcela de culpa, querendo ou não. A gente não faz nada pra impedir. Óbvio que nem todo mundo conseguia fazer alguma coisa, porque era muito complicado às vezes. Esconder alguém é tipo, se te descobrissem, ia morrer tu e a pessoa que tu escondeu, entendeu? Então, tipo, é muito complicado. Tinha muitas pessoas que realmente não conseguiam se colocar a corda no seu pescoço dessa forma, assim, tipo, elas não tinham essa condição. Mas muitas pessoas, graças a Deus, salvaram muitos judeus, porque poderia não, teriam morrido muitos mais, sabe? Teve muita gente que foi salva por essas pessoas que olharam e disseram, não, eu tenho que fazer alguma coisa, mesmo que eu vá morrer, entendeu? Tipo, se me pegarem, mas eu vou fazer alguma coisa, porque eu não posso deixar do jeito que tá. E graças a Deus por essas pessoas, porque elas salvaram muita gente. Muita gente, a gente é muito grato. Eu achei que eu não ia chorar nessa aula. Normalmente eu choro, às vezes eu me controlo, mas enfim, é um tema que é difícil pra todo judeu a gente falar sobre isso, sabe? Nunca é fácil. Nunca. Quanto mais a gente sabe do assunto, mais a gente entende a importância dele.
E aí, mais um livro pra eu indicar pra vocês, que tem o filme também, que é O Menino do Pijama Listrado. Fala exatamente sobre essa época dos campos de concentração. São dois garotinhos, é um judeu e um alemão, e eles se conhecem e tem uma historinha de amizade deles. É um livro fictício, tá? Não foi uma história real, diferente do Anne Frank, mas tem o filme. Eu sempre choro, não tem jeito. Outro livro e filme, que também tem filme agora, que também fala dessa época, é A Menina que Roubava Livros. Muito bom, por sinal. Deixa eu ver se eu pego aqui, peraí. Essa é a capa original. Acredito que hoje em dia tenha também a capa do filme, né? Que quando sai o filme normalmente mudam pra capa do filme. Mas essa aqui é A Menina que Roubava Livros, tá? É um livro maravilhoso, também fala sobre essa época. Aí, acho que é um dos meus livros favoritos. Enfim, gente, essa foi a aula de Yom HaShoah. A mensagem que fica é essa. Estudem, leiam. Eu vou deixar os slides, vou ajeitar aquela parte que tá errada. E deixar no Classroom, no YouTube, qualquer dúvida, tamo aí. Próxima aula já é para eu estar em Manaus, a menos que algo dê errado, tá? Eu sei que tá prevista uma videoaula, mas eu não sei se vai ter ela, talvez eu dê aula ao vivo. Mas depois eu posso fazer a videoaula só pra deixar gravada, pra quem não puder assistir e pra eventos futuros. Mas enfim, então a próxima aula do dia 22 já é pra eu estar em Manaus, dando aulinha ao vivo pra vocês, ok? Aí agora, próxima semana, tá? Próximo videoaula ainda tem, que é dessa semana também, que é do próximo assunto, que é Yom HaTzmaut e Yom HaZikaron. Mas eu vou deixar em outro vídeo pra não ficar estupidamente longo. Esse daqui já tá super longo, tá? Então é isso. Estudem.